Muito boa tarde, estamos de volta com mais um webinar especial Jornal Económico em parceria com a EY sobre o Orçamento de Estado para 2019. Há precisamente uma semana analisámos as possíveis mudanças e o impacto nas famílias portuguesas que traz este documento e hoje vamos fazer a mesma análise, mas sobre o impacto possível nas empresas do nosso país. E para isso temos como convidado Luís Marques da EY. Muito obrigado pela sua presença e por ajudar a esclarecer e a fazer a análise técnica deste documento, que coincidentemente começa hoje a ser debatido na Generalidade na Assembleia da República, não é? Esperemos que até final da semana seja aprovado, Luís. Sim, é esse o calendário que está previsto, que seja aprovado na Generalidade, como se espera, durante esta semana, que será uma semana um bocadinho mais curta em razão do feriado nacional de quinta-feira. E depois entramos numa fase de especialidade durante o mês de novembro, em que aí até poderão vir a ocorrer algumas alterações de detalhe e que terão algum impacto naquilo que é o conteúdo conhecido até à data da proposta de lei do Orçamento de Estado. E para estar por dentro, relembramos os nossos leitores que estamos a transmitir em direto no site do Jornal Económico e também na nossa página do Facebook e que contamos, como sempre, com a sua participação. Quaisquer dúvidas sobre este tema, ou seja, o impacto nas empresas do Orçamento de Estado de 2019, pode ser enviado para o endereço de e-mail consultorio.oe@jornaleconomico.pt. Estamos aqui à vossa disposição. Luís, eu começava talvez dentro desta temática do setor empresarial, começava por falar dos impostos sobre os automóveis e sobre a frota das empresas, que foi talvez aquela medida que gerou mais interesse. Que viaturas é que vão pagar mais tributação autónoma? Bom, o que está previsto na proposta de lei é que um determinado tipo de viaturas vão ver a sua tributação, ou seja, os encargos com essas viaturas vão ser agravados do ponto de vista de IRC. Como, para dar aqui um enquadramento, até ao presente momento, determinado tipo de encargos com a viatura, que inclui tudo o que diga respeito desde o seu custo de aquisição, aos seguros, às manutenções, etc., esses encargos são tributados autonomamente, ou seja, em função daquilo que é o custo de aquisição da viatura. E, portanto, está previsto que viaturas até 25 mil euros de custo de aquisição, todos os encargos relacionados com essas mesmas viaturas são tributados autonomamente a uma taxa de 10%, de 25 mil até 35 mil, 27,5%, e acima de 35 mil euros, 35%. Ou seja, o IRC é o tal imposto que já não é só um imposto que incide sobre os lucros, mas também sobre os encargos, e neste caso sobre encargos de viaturas. O que a proposta de lei contempla é que estas tributações são agravadas. No caso do primeiro escalão, ou seja, viaturas até 25 mil euros de custo de aquisição, essa taxa passa de 10% para 15%, portanto um agravamento de 50%. O escalão intermédio não sofre alterações, continua nos 27,5%. E o último escalão, acima de 35 mil euros, passará de 35% para 37,5%. Portanto, esta é a área, eu diria que na proposta de lei, onde se constata que há aqui um agravamento real da tributação que as empresas vão sofrer. E, por exemplo, para uma empresa de transportes, este agravamento é substancial, não é? Certo. Bom, há determinado tipo de transportes, por exemplo, se é um transporte se a empresa utiliza os carros, por exemplo, transporte de passageiros, essas viaturas estão excluídas. Mas, naturalmente, quem usa carros para fazer transporte de mercadorias, transporte de colaboradores, etc. E mesmo as frotas que as empresas têm para os seus vendedores, que fazem venda porta a porta, claramente é uma área de agravamento fiscal objetivo. E para além do transporte de passageiros, há mais alguma isenção a nível de veículos? As isenções são aquelas que já vinham de trás, ou seja, viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica estão excluídas. E depois há um conjunto de viaturas chamadas as viaturas plug-in ou híbridas, que já tinham um desagravamento, a regra geral de 50%, e que se vai manter para 2019. Aliás, esse desagravamento é mais notório porque estas viaturas mantêm as mesmas taxas de tributação que estavam em vigor até ao final, que vão estar em vigor até ao final deste ano. Portanto, as chamadas híbridas plug-in. Portanto, essas mantêm, apesar de não estarem isentas, têm claramente um ónus fiscal menor do que aquelas que são as normais, as movidas a gasóleo rodoviário e a gasolina. Muito bem, ainda bem que falou nessas, nas viaturas plug-in e elétricas, porque nós recebemos uma pergunta da leitora Ana S., que eu vou passar a ler, e é um bocadinho extensa,
mas para perceber também a pergunta é preciso lê-la na íntegra. Ora, perante a proposta do Orçamento de Estado, que nada refere quanto à alteração de tributação autónoma em viaturas plug-in e elétricas, temos a Lei Base 82D/2014, onde referia 50% de redução de tributação autónoma em viaturas de valor superior a 35 mil euros e 10% para viaturas de valor inferior a 35 mil euros. Daí coloco a questão se em plug-in o valor superior a 35 mil euros, essa nova percentagem de tributação autónoma será de 18,75%. Seria se de facto se o legislador tivesse tido também a preocupação de acompanhar a proposta, as alterações que estão contidas na proposta de lei de Orçamento de Estado, também alterasse as taxas aplicáveis às chamadas viaturas plug-in e híbridas. Portanto, não houve essa preocupação e, portanto, as taxas mantêm-se, as taxas que atualmente estão em vigor. E respondem diretamente à questão da leitora, sim, as viaturas que têm um custo de aquisição superior a 35 mil euros vão manter os 17,5% de tributação. Ou seja, não chega aos 50% dos 37,5%, que é a taxa normal para as viaturas movidas a gasolina e a gasóleo, excepto se aquilo que vai encetar o processo de discussão da especialidade houver aí o tal ajustamento. Não temos indicação que isso possa vir a acontecer e, portanto, o que se mantém é as taxas que estavam em vigor até ao final deste ano são aquelas que se vão manter a partir de 2019. De forma sumária, não vai haver agravamento na tributação autónoma deste tipo de viaturas. Muito bem. Ora, ainda dentro do tema dos transportes e dos veículos movidos a combustível, falemos agora do imposto sobre os produtos petrolíferos, que também gera sempre alguma controvérsia e alguma curiosidade por parte não só das empresas como de particulares. Ou seja, este imposto não sofreu qualquer alteração, mas vai haver novo agravamento do preço dos combustíveis, muito graças à taxa de carbono. É assim? É correto. Isso é, digamos, aquilo que é mais notório e também o que é mais notório é a manutenção do adicional do ISP, quer para o gasóleo rodoviário, quer para a gasolina. Ou seja, acho que os portugueses e as empresas o que devem esperar é que não vai ser pela via fiscal que os combustíveis vão ficar mais baratos, digamos assim. Mais baratos, sim. Temos que aguardar que, de facto, que o preço de referência da matéria-prima possa descer nos mercados internacionais, porque só por essa via é que poderá haver um desagravamento naquilo que é o preço final que o consumidor pagará. Que taxa é esta, Luís? E de que forma é que ela se reflete, então, concretamente no preço dos combustíveis? A ideia é haver um adicional que é incorporado no preço para criar o chamado fundo de carbono, para que haja um incentivo à utilização de viaturas movidas a energias renováveis. Portanto, eu diria que, pela via fiscal, está-se a tentar induzir uma atitude comportamental diferente dos cidadãos. Aliás, já o tema que falámos anteriormente também é prova disso mesmo. Exatamente. Ou seja, quem comprar viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica não terá agravamento fiscal por via da tributação autónoma. Isto insere-se numa teoria de que, pela via fiscal, vamos tentar moldar o comportamento dos cidadãos. Aliás, assiste-se, por exemplo, ao agravamento também da tributação incidente sobre a utilização de sacos plásticos, que passa, o cidadão hoje paga 10 cêntimos, vai passar a pagar 15 cêntimos, que é um agravamento de 50%, para incutir determinado tipo de comportamentos. Sim, medidas económicas, mas que são muito medidas ambientais também. Não é? Sim, resta saber se de facto depois vai ter o impacto que se pretende com essas medidas, ou se não é uma medida alternativa apenas de recolha de receita. Esperemos que não, esperemos que seja de facto uma medida que vise alterar comportamentos que eu acho que são positivos para toda a sociedade. Ora, para já estima-se na gasolina um aumento de 0,007 cêntimos e no gasóleo 0,0035. Olhando a anos anteriores e a este debate que está a acontecer a nível parlamentar nos dias de hoje e de amanhã, há espaço ainda para negociações? O que é que temos testemunhado anteriormente? Eu penso que não haverá muito espaço na medida em que tem sido pela via da tributação indireta, e nomeadamente nos impostos especiais, que o Governo tem compensado aquilo que têm sido as medidas mais apelativas aos contribuintes, que são aquelas que mexem na tributação direta. Certo. E, portanto, o Governo vai continuar com uma estratégia, aliás, este orçamento é prova disso mesmo, ou seja, o que se está a retirar na tributação direta sobre as pessoas acaba, e outro tipo de medidas que afetam os cidadãos, diretamente, está a ser compensado por este tipo de tributações.
Muito bem. Ora, passemos então a outro tema, e falo agora do pagamento especial por conta e da dispensa do mesmo. O que é que muda com esta dispensa e de que forma é que se irá assegurar a segurança nas declarações contributivas? Porque uma das condições que o Governo impõe para proceder a esta dispensa deste pagamento é que as empresas declarem corretamente as suas contribuições. Bom, esta medida é uma medida que há muito que as associações patronais, as associações de empresas já vinham pedir há muitos anos. Sim. E, de facto, se olharmos para a gênese daquilo que foi a introdução do pagamento especial por conta no código do IRC... Em 2016? Já foi, não, já foi antes disso, já foi há muitos anos. A ideia era de criar aqui um mecanismo que permitisse que determinadas empresas que não contribuem para o sistema, através do pagamento especial por conta, que estava indexado ao volume de negócios, ou seja, a regra geral, as empresas tinham que computar 1% do seu volume de negócios, depois há balizas, há um valor mínimo e um valor máximo, e tinham que entregá-lo. Se não tivessem coleta de IRC, o pagamento ia ficando e ano após ano as empresas tinham que o fazer, e se ao fim de 6 anos não tivessem coleta, acabavam por se perder esse pagamento e acabava por ser a contribuição mínima que as empresas e que o tecido empresarial das PMEs acabava por ter que entregar ao Estado. Mas porque se entendia também que as empresas não tinham a sua contabilidade devidamente organizada e que se calhar havia aqui alguma informalidade naquilo que era este tipo de empresas, muito ligadas ao setor familiar, etc. Com as obrigações mais recentes da criação da obrigação de enviar para a autoridade tributária mensalmente o reporte de faturação das empresas através do fecheiro SAFT e todos os anos o fecheiro da contabilidade, a administração tributária tem todos os elementos para garantir qual é a situação patrimonial das empresas e, portanto, deixava de fazer um pouco sentido a manutenção deste pagamento especial por conta. E, portanto, o que se diz agora é, sim senhor, as empresas podem deixar de fazer o pagamento especial por conta, não é automático, têm que o solicitar, ponto número 1, e ponto número 2, têm que ter a sua situação declarativa regularizada, ou seja, todas as obrigações declarativas, que deverão ser as suas declarações anuais de rendimentos, a famosa modelo 22 do IRC, as declarações anuais de informação empresarial, têm que estar em dia. A dúvida que nós temos, que é mais uma dúvida técnica, é se houver uma correção que a administração tributária faz no pleno direito das suas funções, certo, enquanto autoridade tributária e fiscalizadora, se pelo facto de um contribuinte estar a ser fiscalizado, se de um momento para o outro se torna incumpridor porque a administração tributária está a corrigir a declaração que foi inicialmente entregue pelo contribuinte. Eu diria que não, numa ótica de justiça tributária não fará muito sentido, porque a administração tributária tem o direito de questionar e depois o contribuinte tem o direito de se defender. Mas a declaração, entretanto, foi entregue. E, portanto, desde que haja a entrega e tudo esteja devidamente comprovado, não há razão para que isto não aconteça e não flua de forma normal. Agora, isto vai ser uma nova era, vamos ver como é que corre, as regras estão escritas no código, vamos ver como é que na prática isto se vai executar e se vai concretizar. Estamos a falar de uma medida com dimensão suficiente para que possa fomentar a criação de negócio? Já vê, o pagamento especial por conta, até em termos conceptuais, é um adiantamento do IRC que é devido em termos finais. Portanto, teoricamente, é um adiantamento, não é uma despesa. Será uma despesa fiscal para as empresas que sistematicamente têm prejuízo fiscal. E aí sim é uma despesa porque têm prejuízo e então não teriam matéria coletada e então estão a ter um pagamento. Portanto, o valor que estamos a falar é um valor mínimo de 850 euros e com um máximo de 70 mil para casos mais de empresas com um volume de negócios mais significativo. E de facto pode ter algum impacto de tesouraria, mas eu acho que é mais uma medida um bocadinho mais emblemática do que propriamente um impacto significativo na receita fiscal do Estado. Eu acho que o que o Estado pode deixar de arrecadar, se calhar será fortemente compensado com o acréscimo da tributação autónoma que falámos anteriormente. Muito bem. Ora, nós já falámos aqui de muitas das medidas contempladas nesta proposta governamental, que mais do que económicas abrangem outros setores, como é o caso do setor ambiental, e que tentam incutir mentalidades de forma a melhorar esses setores. Há outras que na semana passada também já falei aqui com a Anabela e que têm muito a ver com o lado sociogeográfico do país, não é? E, portanto, eu passava agora a falar dos benefícios que foram propostos para uma possível fixação de empresas no interior do país.
porque todos temos consciência da desertificação que certas zonas estão a sofrer. Vem muito à luz daquilo que aconteceu em 2017 com os incêndios que afetaram Portugal e, portanto, que benefícios é que o Governo então propõe para que haja mais empresas nessas zonas mais desertificadas, digamos assim? Claro. Bom, já existe um artigo no Estatuto dos Benefícios Fiscais que trata dos benefícios fiscais que visam premiar as empresas que se instalem nas zonas do interior. Isso está previsto no artigo 41b do Estatuto dos Benefícios Fiscais. O que a proposta de lei do Orçamento de Estado de 2019 vem trazer é um novo número a esse artigo, dizendo que uma dedução específica que já existe para todas as empresas, que é a chamada o regime da dedução para lucros retidos e reinvestidos, no caso das empresas que se instalem no interior, podem ter uma majoração de 20%. Maior. Exatamente. Ou seja, o que estamos a falar é uma empresa que vá para o interior, que tenha lucros, que reinvista parte desses lucros ou a totalidade desses lucros na sua atividade produtiva, pode aplicar 10% dos lucros que não distribuiu aos sócios e que decidiu reinvestir numa dedução ao seu imposto a pagar. E que essa dedução é acrescida em 20% pelo facto de se tratar de uma empresa que está fixada no interior. A dedução máxima hoje em dia são 750 mil euros, mas isso significaria que eu tinha que ter um lucro de pelo menos 7 milhões e meio de euros, porque a dotação é 10% do lucro, 10%, sim. Ou seja, e o que diz esta alteração é que deixa de ser 750 mil para passar a ser 900 mil, desde que eu reinvista 7 milhões e meio. Se eu reinvestir 7 milhões e meio, eu tenho 10%, 750 mil, majorados em 20%, ou seja, mais 150, passo para os 900. Portanto, na prática é isto que estamos a falar e, portanto, para já o que há é um incentivo ao reinvestimento de lucros nas zonas chamadas zonas do interior, porque o benefício que já existia é o que existe, que é ter os primeiros 15 mil euros de matéria coletável tributados a 12,5% em vez de 21%, que é a taxa nominal normal do Código do IRC. Portanto, estamos a falar de uma poupança atual que já existe, não é este orçamento que atrás. Eu tomei aqui uma nota de 1.275 euros. É isto que estamos a falar de poupança ao nível do IRC. Na semana passada, creio que a minha colega Anabela Silva terá falado dos benefícios das pessoas e dos estudantes que se desloquem também para o interior, que também não são muito significativos, mas que tudo combinado... Há benefícios em relação às rendas e ao ensino. Exatamente, e portanto é esta mistura de benefícios que o Governo tentou atrair, mas eu diria que não é algo muito significado. Mas disse ao início que esta medida já estava contemplada há mais tempo e que agora então traz um novo número. Exatamente, porque a declaração de lucros retidos e reinvestidos já era aplicável, mas só que é aplicável para todos os contribuintes, não só aqueles que se instalam no interior. Consegue dizer se tem sido uma medida bem sucedida nesta descentralização? Quer dizer, esta medida tem sido bem sucedida, não tem sido aplicada no fenómeno da descentralização. Nós até há bem pouco tempo nós e o UAI fizemos um survey sobre a possibilidade das empresas se fixarem no interior e se havia esse desejo aspiracional do tecido empresarial português. O que é que encontraram? E o que é que encontramos é que os empresários entendem que sim, que deve haver incentivos, mas também ou seja, mais de 90% dos inquiridos acham que sim, mas 30% apenas ponderaria deslocar-se para o interior. Ou seja, o que significa que o interior apresenta outros desafios que não apenas o fiscal. É essa a grande conclusão. Ou seja, e o Governo também entende isso, não é por dar muitos incentivos fiscais que as empresas se deslocam, porque tem que haver outras coisas, infraestruturas, instalações de ensino, instalações de saúde, porque se não houver isso tudo, não adianta dar muitos incentivos fiscais, porque senão as empresas efetivamente não se deslocam para o interior. Sim, aliás, o próprio interior também acarreta custos, não é? Dependente claro, da empresa, claro. Tem muito mais custos acrescidos do que o litoral. litoral. É difícil arranjar mão de obra especializada, a logística, etc., Exatamente. transportes. Bem, enfim. Outro setor que merece atenção especial por parte do Estado, e mais uma vez, à luz daquilo que aconteceu o ano passado em Portugal e em sequência dos graves incêndios, é o setor da florestação. E nesse campo temos uma pergunta do leitor José G, que pergunta: sou sócio de uma empresa de limpeza e de florestação que está situada no interior do país, precisamente, em Armamar, e ele gostaria de saber se existe algum pacote com benefícios fiscais para as empresas do interior. Portanto, isso já foi respondido na pergunta anterior. No caso de ser uma empresa especificamente de limpeza e desflorestação,
Não sei se há algum... Está prevista uma autorização legislativa no sentido de, não para empresas que se dediquem se calhar a este tipo de atividade, mas para empresas que investam em recursos florestais, e isso já existia, para fundos de investimento e agora passou a englobar também as sociedades de investimento. Está sob a forma de uma autorização legislativa e, portanto, é algo que mostra alguma preocupação que o Governo está a ter sobre este dossiê. Não sei se é suficiente, sinceramente, eu penso que tem que se investir mais concretamente, aliás, até porque se calhar vamos falar disso daqui a pouco, não sei, sim, mas o Governo simultaneamente criou ou autorizou que houvesse mais uma contribuição especial, neste caso sobre as empresas que vão explorar esses recursos florestais. Ou seja, por um lado permeia-se quem tenta investir nesse setor, mas por outro lado quem investe nesse setor depois vai ser confrontado com mais uma contribuição especial para que o Governo tenha capacidade de financiar esse mesmo setor. E que contribuição é esta? Sabemos os valores? Não sabemos, a proposta de lei é omissa, apenas refere que deverá ser criada uma percentagem sobre o volume de negócios que as empresas ligadas à exploração de recursos florestais vão ter que pagar. Perguntava-me há dias uma pessoa ligada a este setor, afinal, para que é que servem os impostos? Porque cada vez mais há contribuições para tudo. Exatamente. Ou seja, se o meu IRS, o meu IVA, se o meu IRC não chega, porque supostamente o Estado devia ter esses fundos para os impostos, ou não. Ou seja, os impostos, afinal, servem para qualquer coisa e depois, para aquilo que são as funções específicas e as necessidades específicas, há uma contribuição acrescida. E portanto, fica... Exatamente, fica um bocadinho da dúvida, então, qual é a função do imposto e qual é a função e para que destino é que os meus impostos estão a ser canalizados. Eu acho que todos nós sabemos, é uma coisa chamada dívida pública, mas, de qualquer forma, é uma pergunta que fica no ar. Ora, fazer só aqui um à parte para lembrar que estamos a transmitir no site do Jornal Económico e também na nossa página do Facebook e que continuamos com o nosso e-mail à disposição para quaisquer perguntas que tenha sobre este tema, o possível impacto do Orçamento de Estado de 2019 nas empresas portuguesas. Voltando à questão das florestas e também numa tentativa de evitar erros futuros e tragédias futuras, nem tudo são más notícias. Há aqui um decréscimo do IVA para a limpeza das matas, que é, dizia-me há pouco em off, Luís, para quem se dedica especificamente só a esse trabalho, não é? Em benefício também de quem vai... Certo, ou seja, o que está previsto é um aditamento na tabela que prevê a aplicação da taxa reduzida do IVA a serviços de limpeza de florestas. Portanto, pode ser uma empresa que faça outras coisas, mas que faça também este serviço. E se fizer este serviço, em concreto, vai poder aplicar a taxa reduzida de 6% na prestação desse serviço, que em última análise beneficiará quem se contratou, o agricultor, o dono do terreno, quem está a beneficiar desse serviço. Portanto, é uma medida que faz algum sentido dentro do tal conceito e objetivo de beneficiar as florestas e canalizar algum do esforço fiscal para essa área. Faz mais sentido ainda, atendendo à obrigatoriedade de fazer a tal limpeza, não é? Portanto, claro que sim, hoje em claro dia já ninguém escapa. Claro que sim, faz todo o sentido, até porque quem não fizer fica sujeito a coimas muito significativas. Ora, outra proposta que ainda está no ar, e para isso é que servem os debates, e talvez ao final do dia, ao final do dia de hoje ou da manhã já teremos mais alguma ideia sobre ele, é a proposta do PCP sobre um possível novo nível à derrama estadual. Para já explicar a quem não sabe o que é a derrama estadual. Bom, a derrama estadual foi instituída em Portugal durante o período em que o país esteve sujeito às chamadas regras de austeridade ou medidas de austeridade, durante o período em que a Troika esteve em Portugal. E, portanto, foi uma medida que visava... portanto, as derramas já existem para financiar os municípios, que é a derrama municipal, e em cima disso o Estado criou uma derrama, chamada derrama estadual, no sentido de criar uma fonte adicional de receita, fruto da situação de excepcionalidade que o país vivia então. Na altura, sim. E, portanto, foram criados escalões. As taxas de derrama estadual têm vindo a aumentar, a mais significativa até foi o ano passado, e então o que está previsto é que as empresas que têm um lucro tributável acima de 1,5 milhão de euros começam a pagar uma determinada taxa de derrama estadual, que varia em escalões em 3, 5 e até 9%, ou seja, quem tem um lucro tributável acima de 35 milhões de euros paga 9% sobre o tal excesso
de 35 milhões a título de derrama estadual. E, portanto, o que se tem ouvido falar é que, eventualmente, poderão haver alterações ainda, apesar de as mesmas não estarem contempladas no texto da proposta de lei que foi entregue na Assembleia da República no passado dia 15 de outubro, poderão vir daqui ainda algumas, poderá ser esta uma das áreas em que poderá vir algumas alterações. Sendo certo que eu pessoalmente entendo que o que se até devia estar a discutir é a legitimidade de haver esta derrama estadual, ou seja, estamos a falar de um adicional de imposto, adicional de IRC, que foi criado num contexto que eu dizia há pouco de excepcionalidade. Ora, se esse contexto de excepcionalidade acabou, então o que é que fundamenta a manutenção deste regime? E agora estamos a falar do agravá-lo. Ou seja, nós hoje em dia já temos uma taxa de IRC, que se fala que é 21%, mas com o efeito da derrama estadual pode ir até 31,5%. E, portanto, é uma taxa que coloca Portugal num patamar muito desfasado daquilo que é os seus congéneres europeus e países que têm taxas de impostos sobre os lucros muito mais atrativas. Ou seja, o tal contexto de competitividade fiscal, eu diria que já está ameaçado e com certeza poderá ser ainda mais ameaçado se mexer neste regime. Porque o que se devia estar a discutir é acabar com o regime, mas isso é outra discussão. Ainda incerto também, e por falar em impostos e em acréscimos, poderá ser um acréscimo do IMI também, uma proposta dos partidos de esquerda que apoiam a chamada geringonça. Sim, o que se fala é o tal adicional ao IMI, sim, que foi instituído também há cerca de 2, 3 anos, que visa tributar de forma agravada em sede de IMI os chamados patrimónios imobiliários de valores avultados. E, portanto, pode haver aí mais uma tentativa que vem na mesma linha da derrama estadual. Quanto mais lucro, mais imposto. Quanto mais património, mais imposto. E, portanto, a ideia será ver o que aí vem. Eu não gosto de pronunciar sobre factos incertos, mas o adicional ao IMI já é uma realidade. Já há famílias que, mal ou bem, decidiram investir em bens imóveis, têm o seu património e estão a pagar esse adicional ao IMI. Se vai ser agravado, é mais um agravamento que pode contribuir para minimizar investimentos em imobiliário e, se calhar, investir em imobiliário, mas talvez fora de Portugal. Aliás, já estamos a falar de um imposto que também sofre os ajustes necessários a cada ano que passa, não é? Claro. Se calhar nem todos, mas quase todos. Mas isto, pronto, o Governo sabe que tem parceiros de esquerda que têm uma determinada filosofia e, por vezes, tem as cedências. E poderá ser parte das cedências. Vamos ver o que é que aí vem. Muito bom. Entretanto, falou aí há pouco do IRC. A falha na diminuição do IRC, que vantagens é que traria a diminuição prevista na reforma desse imposto? Certo, em 2014, quando foi divulgado o estudo feito por ilustres fiscalistas do nosso país, que mostravam um caminho que Portugal deveria fazer, feito com base em algum benchmark que foi feito com outros países numa situação parecida com a de Portugal, falou-se que devia haver uma diminuição gradual da taxa do IRC, que foi interrompida, portanto, falou ali nos 21%, se calhar devíamos estar já na casa dos 19%, mas estamos nos 21%. A diminuição, por um lado, tem a vantagem de libertar mais recursos para as empresas que o podem reinvestir no setor económico, na economia real. Fomentar a competitividade. Fomentar a competitividade. O outro lado da moeda desta discussão é dizer assim, mas não é certo que as empresas, por pagarem menos IRC, que investam mais, porque podem distribuir também mais dividendos. Esta será uma visão mais esquerdista do tema. Sim, exatamente. Quanto mais lucro, mais distribuição de dividendos, mais remuneração do capital. Uma visão mais, se calhar, liberal, não, as empresas têm o direito de fazer, mas podem, tendo mais dinheiro, tendo mais disponibilidade, podem reinvesti-lo na economia real, gerando mais emprego, gerando mais crescimento. Eu como mais a esta visão e acho que tudo que contribua para revitalizar o tecido empresarial faz todo o sentido e que deve ser aplaudido. Ficou por fazer, mas esperemos que seja só uma suspensão e um adiamento e não uma eliminação dessa tendência. Acha que é com base nesta falha, na falta de mudança no IRC, que muitos dos sindicatos empresariais se manifestam contra esta proposta orçamental? Esta talvez seja uma das medidas que talvez as confederações empresariais fiquem mais frustradas pelo que até ouvi alguém dizer que o orçamento não era amigo das empresas. Se calhar este é uma das áreas.
A questão da derrama estadual que eu falei há pouco, acho que é mais, porque penaliza quem mais riqueza gera, quem mais riqueza traz para o país é mais penalizado. Sim, quanto maior for o lucro. Exatamente. E, portanto, com certeza que sim, que este ponto teve o seu impacto e também, se calhar, alguns incentivos à internacionalização e talvez também pudéssemos ter sido mais ambiciosos. Sendo certo que Portugal está sempre limitado. Nós não podemos esquecer que existem normas comunitárias que visam limitar a capacidade de intervenção do Estado, os chamados auxiliares do Estado, os auxílios do Estado, melhor dizendo, são proibidos nos termos da legislação comunitária. Há regras de mínimos que têm que ser respeitadas e que os governos têm uma intervenção limitada sobre que tipo de incentivos, que tipo de benefícios podem dar ao seu tecido empresarial. Mas claramente há margem e acho que aí o governo podia ter feito mais um pouco. Muito bem. O próximo tema, o Luís simpaticamente disse que não se importava de o abordar, ainda que estejamos a falar dos fundos, ou vamos falar dos fundos comunitários que fogem, digamos assim, ao Orçamento de Estado para 2019. Ainda assim, há uma reprogramação pensada pelo Governo e que vai, de alguma forma, obviamente, afetar positivamente ou não as empresas portuguesas. O que é que foi feito em 2018 em relação à distribuição destes fundos comunitários e o que é que se prevê para 2019, Luís? Bom, esta reprogramação foi até aprovada pelo Governo em julho deste ano, em julho de 2018, e insere-se num programa denominado que é o Programa Portugal 2020 e que tinha como objetivo o de promover determinado tipo de investimento público em determinadas empresas que se dedicassem a um vasto conjunto de atividades que na altura foram consideradas nucleares para o desenvolvimento do país. Contudo, atendendo à taxa de execução, o Governo decidiu fazer esta reprogramação no sentido de reafetar, não vai alterar as regras, mas vai reafetar as verbas àquilo que são os setores de atividade que se considera que, de facto, mais precisa e tem mais peso e que tem mais capacidade até de executar aquilo que são os projetos que estão em cima da mesa. E, portanto, a ideia e o que se espera desta reprogramação é que se reforce incentivos ao investimento empresarial através de instrumentos financeiros e linhas de crédito, também programas de qualificação dos portugueses, através de programas de formação que se prevê, quer formação inicial para as pessoas que se juntam ao mercado de trabalho, quer programação ou formação, melhor dizendo, ao longo do período em que estão a trabalhar. Também reforço de fundos para apoio à mobilidade, através de sistemas de transporte pesado e soluções inovadoras de transporte de passageiros, e também medidas que visem reforçar fundos para investimentos, equipamentos e infraestruturas de serviços básicos. E, portanto, o que é importante salientar é que o Governo não está a criar novas regras, está a reafetar aquilo que já existe para áreas em que se considera que faz mais sentido. O que nós, na UI, temos acompanhado alguns destes projetos e temos sempre vindo a acompanhar em que medida é que estes fundos estão a ser aplicados e qual é a taxa de execução. E o que nós podemos constatar é que já se entregou, a execução vai continuar e foi feita e vai continuar para 2019 a um bom ritmo, é essa a nossa expectativa. Já cerca de 37% de candidaturas, 37% do valor de investimento aprovado em 7 programas comunitários, há 37% de taxa de execução, o que é muito bom, e que já foi entregue cerca de 1,8 mil milhões de euros no âmbito destes programas, ao tecido empresarial, o que também é um número já com alguma expressão. Portanto, o que se prevê é isto mesmo, é alocar diferente aquilo que existe disponível para o efeito. Muito bem. Eu tenho aqui uma pergunta que recebemos agora do leitor Jean C. Não sei se aplica diretamente ao tema que estamos a debater, mas fala do programa Vigilância, do artigo 148 do Orçamento de Estado de 2019, que irá abranger todas as classes, carreiras das forças de segurança, e quais os organismos públicos, pergunta ao leitor, que serão abrangidos por este programa. Não sei se ele está familiarizado com este programa. Essa pergunta, confesso que não lhe consigo responder, teria que, porque não tem um crivo fiscal, que é aquilo que me traz aqui hoje. Claro. E é muito específica. E é muito específica de um determinado setor público, mas isso há
há, digamos, um conjunto de outras pessoas que deverão ter perguntas idênticas e o orçamento é um documento muito amplo, não é? Trata de questões fiscais e de questões que de fiscalidade também têm muito pouco e essa com certeza é uma delas. E neste caso, e tal como à semelhança daquilo que nós já fizemos na semana passada, obviamente que haverá, com toda a certeza, um partner da EY que terá todo o gosto em responder a esta questão individualmente e que terá mais conhecimento dentro desta área do setor público de atividade. Iremos então reencaminhar a pergunta deste leitor para a pessoa indicada. Entretanto, num cômputo geral, porque a nossa conversa também está quase a chegar ao fim, perguntas um bocadinho mais genéricas. Portanto, já aqui falámos de alguma insatisfação por parte dos principais sindicatos em relação a este Orçamento de Estado. Na opinião do Luís, e enquanto analista, considera que há aqui um fomento da estabilidade fiscal a nível empresarial? Em traços muito gerais. Eu diria que este orçamento tenta seguir uma linha de alguma estabilidade e, de facto, eu penso que ela foi atingida porque não se está a fazer uma reforma tributária quando se olha para o Orçamento de Estado. Há algumas medidas de pormenor que poderão ter ficado na gaveta e podiam ter sido implementadas, mas, de facto, uma das coisas que o tecido empresarial mais se queixa é da falta de estabilidade. E eu acho que não é com este orçamento que a falta de estabilidade ficou posta em causa. Até acho que há uma linha, já se falou do IRS, há uma linha de reposição de rendimentos das pessoas, das famílias, é uma linha programática deste Governo e há uma linha de não tentar também mexer muito naquilo que são as regras de cálculo dos impostos sobre os lucros das empresas. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que há uma estabilidade que está minimamente assegurada e que não foi posta em causa como já aconteceu no passado. Muito bem. Portugal continua a estar na moda, nomeadamente em setores como o turismo, para além de muitos particulares que decidem optar pelo nosso país para viver, também há muitas empresas desse e de outros setores que olham para Portugal como potencial país de investimento. Considera que este orçamento vem pôr Portugal numa linha apelativa, digamos assim, para o investimento estrangeiro de empresas? Bom, eu penso que... Comparativamente com outros países da União Europeia, por exemplo? Sim, eu penso que o país vive um momento, eu diria que é único nos últimos 20 anos, é um momento único, e de facto o país tem características desde o nosso clima, a questão da segurança, a questão até da simpatia do povo, que fazem atrair investimento externo para Portugal. O que os estrangeiros, muitas vezes nós acompanhamos alguns processos de investimento, é que um estrangeiro o que pretende é investir em Portugal e investir numa perspectiva de longo prazo. E quando nos questionam sobre a questão da estabilidade, nós às vezes temos dificuldade em dizer não, você investe e tem garantido este sistema fiscal para os próximos 5 anos. Ninguém pode dizer isto. E este é o problema que os políticos... Mas há algum país que o possa dizer? Há países que conseguem fazer... Ou que têm orçamentos para esses prazos alargados? Não têm prazos, mas há, digamos, compromissos políticos que em determinado tipo de medidas não mexem. E quando se fala que o regime na Holanda, quando se fala que o regime do Luxemburgo é atrativo, quando se fala que o regime... Já estamos a falar de regimes que têm mais de uma dezena de anos e que são sempre iguais, e que pode mudar uma coisa ou outra marginal, mas são regimes... No que toca à fiscalidade empresarial. Exatamente, Sim. Porque é isso que... Agora, Portugal tem que tentar juntar e fazer aqui uma simbiose perfeita entre aquilo que é a estabilidade do regime e as condições, porque o que traz um estrangeiro não é as condições fiscais. Primeiro tem que haver negócio, tem que haver mercado, tem que haver oportunidade de negócio. E depois a fiscalidade junta-se a esse pacote. E também já agora quer saber que impostos é que paga. E toda a gente está disposta a pagar impostos. Quer é saber quantos impostos é que paga num período alargado no tempo. E isso é que é a dificuldade que muitas vezes um estrangeiro tem quando pensa em investir em Portugal. E pode servir de entrave também. Exatamente. Ora, e por último, Luís, considera que este documento é sustentável, tendo em conta a revisão em baixa do crescimento económico para o próximo ano? Sim, o documento é um documento tecnicamente robusto, assenta num determinado pressuposto que tem algum grau de incerteza e algum grau de otimismo, que é o crescimento de 2,2%, que está acima daquilo que é as previsões quer do Banco de Portugal, quer do FMI, só para dar dois exemplos. Mas os nossos governantes atuais, e em particular o Ministro das Finanças, acho que também já nos ensinou e já nos deu provas que normalmente estas entidades se enganam. E que ele normalmente acerta mais vezes
do que estas entidades. Estas entidades também fazem o seu papel, não vou dizer de advogado do diabo, mas são mais conservadoras, Sim. são mais prudentes. Comedidas. Exatamente, e portanto o Governo também tem que ser um bocadinho mais otimista e tem que passar essa mensagem de otimismo para os mercados e para os cidadãos e para as empresas. Portanto, o orçamento tem algum grau de incerteza, é execuível, tem um crescimento que assenta na tal variável 2,2%. Vamos ter uma taxa de desemprego das mais baixas dos últimos 20 anos. Estamos quase a chegar à chamada economia de pleno emprego, com uma taxa apontada de 6,3%. E, portanto, há um conjunto de indicadores favoráveis. Agora, há alguma incerteza. Não sabemos como é que os mercados financeiros vão reagir, se o petróleo vai estar aos níveis que têm estado ou se vai subir ainda mais do que aquilo que tem vindo a subir ao longo das últimas semanas. E, portanto, é estas incertezas que não são controladas pelo Governo. Sim, mas que estamos muito interligados à União também, àquilo que acontece na Europa, por exemplo, aquilo que aconteceu agora, este tremer com a desaprovação do orçamento italiano, por exemplo, que pode afetar... Há vários efeitos sistémicos que não se conseguem controlar e antecipar. Muito bem. Luís, agradeço a sua presença. Eu é que agradeço o convite. Esclarecimento tão útil sempre e muito obrigado por ter estado connosco neste webinar. Com certeza que ficam algumas questões por esclarecer. Relembramos que o documento e esta proposta orçamental está a ser hoje e amanhã debatida em Assembleia da República. Irá depois, mais tarde, ser ainda alvo de debate na especialidade e com certeza que outras perguntas se irão levantar. Pode sempre consultar mais informação sobre fiscalidade e economia no geral no site do Jornal Económico, no jornal que sai à sexta-feira nas bancas e também no microsite EY Jornal Económico, que é todas as semanas atualizado. Foi um prazer estar na sua companhia neste webinar. Voltamos numa próxima oportunidade. Boa tarde.